Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre órgãos endócrinos. Esses órgãos secretam hormônios diretamente para a corrente sanguínea. Então, não existe um ducto para levar o produto de secreção desses órgãos, como é o caso, por exemplo, em uma glândula exócrina, tá? Então, as glândulas endócrinas secretam substâncias, que são os hormônios, que são jogadas diretamente na corrente sanguínea. Uma vez que esse hormônio, então, está na corrente sanguínea, ele pode chegar até qualquer órgão do corpo. Os órgãos vão apresentar receptores que vão se ligar de forma específica a cada um dos seus hormônios. E é por isso que a gente tem aí a especificidade de ação de cada hormônio em cada tecido, órgão, célula, enfim, tá? Bom, algumas das glândulas endócrinas nós já falamos em outras aulas, dentro de outros sistemas, algumas nós ainda vamos falar também dentro de outros sistemas, e é por isso que eu separei aqui em duas colunas, tá? Hoje, na nossa aula, nós vamos focar o estudo nesses órgãos que estão na coluna esquerda. Os órgãos que estão na coluna também secretam hormônios, porém a gente estuda dentro dos seus sistemas específicos, tá? Então, por exemplo, os ovários e testículos são as gônadas, né? Gônadas femininas e masculinas. Nós estudamos junto com o sistema genital feminino e sistema genital masculino, tá? Então, quando a gente estuda esses sistemas, daí eu falo a função endócrina desses órgãos. No caso do ovário, é a produção do estrógeno e progesterona, e no caso dos testículos, é a produção da testosterona. O estômago e o intestino também funcionam como órgãos que secretam hormônios, e a gente estuda na aula de sistema digestório. Então, por exemplo, existem hormônios que estimulam a secreção do HCl, como é o caso da gastrina. Existe hormônio como a colecistoquinina, que estimula a secreção de bile pelo fígado, tá? Ela também fecha o esfíncter pilórico para que o esvaziamento gástrico aconteça de forma mais lenta. Então, existem vários hormônios relacionados ao processo de digestão e absorção aí dos nutrientes. O pâncreas, também vamos falar dele na aula de sistema digestório, é uma glândula que tem tanto função exócrina quanto endócrina. A função exócrina é a de produzir as enzimas digestivas que vão até o duodeno. Já a função endócrina é a produção da insulina e glucagon, que são hormônios que regulam o metabolismo de carboidratos, tá? Os rins também produzem hormônio que é a eritropoetina, que é um hormônio responsável por estimular a produção de eritrócitos. O que são eritrócitos? Hemácias, tá? Tanto é que quando, por exemplo, um animal tem uma insuficiência renal crônica, muitas vezes ele apresenta, muitas não, né? Praticamente sempre, ele vai apresentar um quadro de anemia, porque a produção de hemácias está baixa, certo? A gente fala sobre isso na aula de sistema urinário, quando a gente estudar os rins. O coração também produz, na verdade é um peptídeo chamado de peptídeo atrial natriurético, que é um peptídeo que estimula a diurese. Ele estimula a eliminação do sódio na urina e com isso leva mais água. Isso acontece quando a pressão sanguínea está muito alta, tá? Então a pressão sanguínea alta vai promover uma distensão ali da parede dos átrios, e aí os átrios liberam esse peptídeo, por isso que chama peptídeo atrial. Natriurético, por quê? Porque ele promove a diurese do sódio, tá? Se vocês lembrarem do símbolo do sódio, é Na, né? Muito bem. Agora, os órgãos que eu listei aqui na coluna esquerda, nós vamos falar, a gente já falou alguns deles em outras situações, como na aula do sistema nervoso, mas nós vamos falar deles hoje novamente, tá? Então, nós vamos estudar a pineal, o hipotálamo, a hipófise, as adrenais, a tireoide e as paratireoides. Vamos começar aqui com a glândula pineal. Essa glândula fica localizada no epitálamo, que é uma subdivisão do diencéfalo.
O diencéfalo, por sua vez, é uma divisão do cérebro. Então, se vocês lembrarem da Anato 1, aula de sistema nervoso, o encéfalo é dividido em cérebro, cerebelo e tronco encefálico. O cérebro, por sua vez, é dividido em telencéfalo e diencéfalo. O diencéfalo apresenta 3 subdivisões: epitálamo, tálamo e hipotálamo. Então, na aula de hoje, nós vamos voltar a falar, né, sobre o epitálamo e sobre o hipotálamo, que são regiões que secretam hormônios. Então, aqui no epitálamo, existe uma glândula, que é a glândula pineal, que é responsável por secretar melatonina. Nós falamos sobre esse hormônio na aula de sistema nervoso na Anato 1. A melatonina é um hormônio responsável por regular o ciclo circadiano. O que é isso? É aquele ciclo sono-vigília. Então, ela é liberada quando tem uma baixa quantidade de luz no ambiente, tá? Ela é liberada no escuro. Melatonina é produzida no escuro. Então, é por isso que ela é chamada de hormônio do sono. Então, ela é produzida no escuro e aí você tem o sono quando está escuro, durante a noite. Durante o dia, como a produção é baixa devido à quantidade de luz, né, durante o dia, você fica em estado de vigília, que é o estado acordado, ok? Muito bem. Essa função, né, vale para todos. Agora, a melatonina tem uma outra função, que é a regulação do ciclo estral em algumas espécies, como, por exemplo, na égua e na ovelha, tá? Só que acontece de forma diferente para cada uma dessas espécies. Então, é o seguinte, na ovelha, a melatonina estimula o ciclo estral, estimula o estro, tá? Então, o que acontece? Qual que é a estação do ano que tem menor quantidade de luz no ambiente? Outono e inverno. Então, como tem menor quantidade de luz, a produção de melatonina está alta. Como a melatonina na ovelha estimula o estro na ovelha, então, aparece durante outono e inverno. Por que que isso acontece? A gestação da ovelha dura 5 meses. Então, ao final desses 5 meses, vai ser primavera-verão. Por que que é importante ser primavera-verão quando o filhote nascer? Para que ele tenha alimento disponível na natureza, certo? Agora vamos analisar a égua. Na égua, pessoal, a gestação dura 12 meses. Então, não é interessante que a égua tenha, né, que ela apresente estro durante outono e inverno, porque senão, quando o filhote nascer, vai ser outono e inverno novamente, né? Então, o que acontece na égua? Na égua, a melatonina inibe o estro. Então, durante o outono e o inverno, que a concentração de melatonina está alta, o estro da égua é inibido. Quando essa concentração de melatonina cai na primavera e no verão devido à quantidade de luz no ambiente, essa inibição deixa de existir, né? Porque a concentração de melatonina vai cair, e aí a égua apresenta o estro. Como é primavera-verão, né? Se ela ficar gestante, esse filhote só vai nascer daí 12 meses, então vai ser primavera-verão novamente. E aí o filhote vai encontrar alimento disponível na natureza, certo? Então a melatonina tem principalmente essas duas funções, de regular o ciclo circadiano e também de regular o ciclo estral na égua e na ovelha. Muito bem. O próximo órgão endócrino é o hipotálamo. Como eu disse para vocês, o hipotálamo também é uma região do diencéfalo que faz parte do cérebro. O hipotálamo, pessoal, é dividido em 3 partes: quiasma óptico, recesso do infundíbulo da neurohipófise e corpo mamilar, tá? Então, na parede aqui do hipotálamo existem núcleos. Vocês lembram o que é um núcleo lá da aula de sistema nervoso? Núcleos são corpos de neurônios dentro do SNC. Como nós estamos falando aqui de cérebro, né? Faz parte do SNC. Então, os corpos dos neurônios que estão aqui dentro são núcleos. Bom,
Aqui é uma vista ventral do hipotálamo. Deixa eu mostrar primeiro, daqui a pouco eu volto a falar dos núcleos, olha. Então, o hipotálamo é dividido em 3 partes que eu falei para vocês. Aqui é o quiasma óptico, esse verdinho aqui, que é onde os axônios do neurônio óptico se cruzam, né? Então, tá vendo o nervo óptico aqui, ele passa para o outro lado, tá? Por isso que a imagem é invertida, lembra disso, né? Mas não vamos entrar nesse detalhe, não. Então, o hipotálamo é dividido em quiasma óptico, que aqui nessa imagem é esse número 2 aqui. Depois, recesso do infundíbulo da neurohipófise, que é esse laranjinha aqui. Em volta dele tem o tuber cinéreo. Então, vamos ver nessa imagem. Esse é o recesso do infundíbulo da neurohipófise. Essa é a hipófise, que será nosso próximo órgão, tá? E, por fim, o corpo mamilar, que é esse vermelhinho aqui. Muito bem. Bom, aí o que acontece? Como eu estava dizendo, aqui no hipotálamo existem vários núcleos, tá vendo aqui, ó? Núcleo supraóptico, núcleo pré-óptico, núcleo paraventricular, núcleo dorsomedial, núcleo ventromedial. Muito bem. E depois aqui o corpo mamilar já é a terceira parte. Então, veja bem, ó. Como nós dissemos, os núcleos são corpos de neurônios que ficam dentro do SNC, tá? O que vai acontecer aqui? Então, esses corpos de neurônios vão produzir hormônios, ok? Aí, esses hormônios têm uma relação direta com a glândula hipófise, que fica conectada pelo recesso do infundíbulo da neurohipófise. Fica conectada, na verdade, pelo infundíbulo da hipófise, que é esse pedúnculozinho aqui, tá? Chama infundíbulo da neurohipófise, da hipófise. Muito bem, o que acontece aqui? Vamos falar primeiro desses que eu coloquei um quadradinho verde, ó. O núcleo supraóptico produz um hormônio chamado de ocitocina, tá? E o núcleo paraventricular produz um hormônio chamado de ADH, ou hormônio antidiurético. Esses hormônios produzidos pelo núcleo supraóptico e pelo núcleo paraventricular vão chegar até a neurohipófise por meio dos axônios dos seus neurônios. Tem uma imagem aqui para mostrar para vocês. Peraí, vou lá na frente, depois eu volto. Aqui, ó. Então, aqui é o núcleo supraóptico. Então, tá vendo que é corpo de neurônio? Produz o hormônio ocitocina. E aqui é o núcleo paraventricular, que produz o hormônio ADH, ou hormônio antidiurético. Esses hormônios vão descer pelo axônio desses neurônios e vão ficar armazenados na neurohipófise, tá? Até que seja necessária a sua liberação. A ocitocina, pessoal, é o hormônio responsável pela contração uterina no momento do parto, tá? Então, no momento do parto, o útero vai apresentar receptores para a ocitocina. Aí a ocitocina é liberada, se liga nesses receptores e promove a contração uterina. Mas é só no momento do parto que esses receptores aparecem, tá? Um outro papel da ocitocina é estimular a descida do leite. Veja bem, não é produção. A produção do leite é estimulada por um outro hormônio que eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas a descida, a ejeção do leite é estimulado pela ocitocina, ok? O hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético, olha o nome dele, antidiurético. É um hormônio que vai atuar nos canais chamados de aquaporinas que tem nos túbulos renais. Então, ele estimula a reabsorção de água pelos túbulos renais. Com isso, ele diminui o volume de urina, ele retém mais água. Isso faz com que aumente o volume circulante, então eleva a pressão arterial, tá? Ele é liberado em resposta, por exemplo, a uma queda na pressão arterial, ok? Muito bem. Então, esses hormônios vão descer por meio do infundíbulo, tá? Da hipófise, ó.
e vão ficar armazenados na neurohipófise. Mas onde que eles foram produzidos? Eles foram produzidos no hipotálamo. A ocitocina foi produzida no núcleo supraóptico. Eu guardo assim, gente, tá vendo aqui, ó? Supraóptico, ocitocina, certo? Tá. E o ADH foi produzido no núcleo paraventricular. Eu guardo aqui, ó, para. A tem aqui, A aqui, tá? Muito bem. Voltando para os demais núcleos. Então, vejam que eu coloquei núcleo supraóptico e núcleo paraventricular, eu coloquei em verde, igual eu coloquei neurohipófise em verde, para lembrar que os hormônios produzidos aqui vão chegar até a neurohipófise e vão ficar armazenados, tá? Armazenados na neurohipófise. E eles descem por meio do infundíbulo da hipófise aqui, por meio do próprio neurônio. Muito bem. Os demais núcleos que eu coloquei aqui em vermelhinho, que é o núcleo pré-óptico, o núcleo dorsomedial e o ventromedial, são núcleos que vão produzir uma série de hormônios que vão atuar sobre a adenohipófise. Veja bem, não é ficar armazenado, como era o caso desses anteriores. Os hormônios produzidos agora por esses outros núcleos no hipotálamo, eles agem sobre a adenohipófise. Então, eles vão produzir aqui hormônios de liberação ou hormônios de inibição para os hormônios da adenohipófise. É um controle muito legal, gente, é muito bacana. Vou mostrar para vocês aqui na tabelinha. Como que estes hormônios produzidos no hipotálamo chegam até a adenohipófise? Não é pelo infundíbulo, é por uma rede portal. Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Então, eles são produzidos aqui nesses 3 núcleos, eles caem na corrente sanguínea, numa veia porta, e essa veia porta leva o sangue aqui para a adenohipófise, tá? Daqui a pouco eu mostro isso. Então, vamos entender os hormônios produzidos pelo hipotálamo que vão agir sobre a adenohipófise. Veja. Então, na primeira coluna aqui, esse daqui é a sigla, esse daqui é o nome. São hormônios hipotalâmicos. Então, eles são produzidos por aqueles 3 núcleos que eu coloquei em vermelhinho no slide anterior. Tá? Eles são produzidos pelo hipotálamo. Então, vamos analisar esses hormônios aqui. Então, nós temos aqui, ó, o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina. O que que ele faz? Olha o nome dele. Ele é liberador de corticotrofina. Quem é a corticotrofina? A corticotrofina é o ACTH produzido pela adenohipófise. Então, o CRH vai até a adenohipófise e fala para ela, libera o ACTH. O que que o ACTH, que é a corticotrofina, faz? Vai até o córtex da glândula adrenal e ordena a glândula adrenal a liberar os seus hormônios corticais, ok? Tá, segundo hormônio, TRH é o hormônio liberador de tireotrofina. Quem é a tireotrofina? É o TSH, produzido também pela adenohipófise. Então, o TRH vai até a adenohipófise e fala para ela liberar o TSH. O TSH vai até a tireoide e fala para a tireoide liberar os seus hormônios T3 e T4. Terceiro hormônio, GnRH, hormônio liberador de gonadotrofina. Quem são as gonadotrofinas? São hormônios que atuam sobre as gônadas. Então, FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e LH, que é o hormônio luteinizante. Esses hormônios atuam sobre as gônadas, que são ovário e testículo. Então, por exemplo, o FSH fala para o ovário produzir estrógeno e fala para o testículo, produzir que eu queria falar, mas enfim, produzir espermatozoide, ok? O LH no ovário estimula a ovulação e a formação do corpo lúteo. Já no testículo, o LH estimula a produção de testosterona, ok? Muito bem. Quarto hormônio, GHRH,
hormônio liberador do hormônio de crescimento. Quem é o hormônio de crescimento? É o GH, também chamado de somatotrofina, que é um hormônio liberado pela adenipófise e que vai atuar no crescimento e regeneração dos tecidos. Por exemplo, sobre os ossos, músculos, tá? Enfim, é o hormônio do crescimento. Bom, até aqui, vocês repararam que a sigla é RH? RH, ó, os hormônios hipotalâmicos têm a sigla RH. O que significa RH? Hormone Release. Então, é um hormônio liberador. Então, toda vez que tiver o RH aqui no nome, é um hormônio liberador. Isso significa que ele é do hipotálamo. Observem que os hormônios da adenipófise não têm RH, tá vendo? Ó, é ACTH, TSH, FSH, GH. Agora, os que têm RH é porque são hormônios liberadores, ok? Mas existem também os hormônios inibidores. Por exemplo, esse daqui, ó, hormônio inibidor do GH. Então, é um hormônio que inibe a liberação do GH. Quem que é o GH mesmo? É a somatotrofina produzida pela adenipófise. Então, quando o hipotálamo libera o GH-IH, ele vai até a adenipófise e fala assim: para de liberar o GH, não libera ele mais. Eu estou inibindo, estou proibindo de liberar o GH, ok? PRF, fator liberador de prolactina. Veja bem, gente, é a mesma coisa que o hormônio, tá? Só mudou a sigla aqui, mas não tem problema, vocês vão entender do mesmo jeito. Fator liberador de prolactina. Então, é um hormônio do hipotálamo que estimula a liberação de prolactina. Quem é a prolactina? É um hormônio da adenopófise que estimula a produção de leite, tá vendo? É a prolactina que estimula a produção do leite. A ejeção é a ocitocina que a gente já falou, tá? Da mesma forma que existe o liberador, existe o inibidor. Fator inibidor de prolactina. Então, esse hormônio inibe a liberação da prolactina. Aí tem mais dois hormônios aqui. O fator liberador de melanotrofina e também o inibidor do mesmo hormônio. Então, o que esses hormônios fazem? Um estimula a liberação, o outro inibe. De quem? Da melanotrofina. Quem é melanotrofina? É o MSH, produzido pela adenipófise e que atua sobre os melanóforos na pele, tá? Então, a distribuição de melanina, a distribuição e a produção de melanina na pele, ok? Muito bem. Bom, chegamos então na hipófise. Vocês viram que o hipotálamo está diretamente ligado à hipófise e que nós falamos que a hipófise é dividida em adenopófise e neurohipófise, né? Então, vamos ver essa divisão agora. Ó, vamos começar entendendo onde a hipófise fica localizada. Como vocês acabaram de ver, ela fica ventral ao hipotálamo. Então, esse é o hipotálamo, com que aqui é rostral, aqui é caudal, tá, gente? A cabeça do animal tá pra cá. Quer dizer, isso é a cabeça, né? O nariz do animal tá pra cá. Bom, então, ó, quiasma óptico, que é a primeira porção do hipotálamo. Aí vem o recesso do infundíbulo da neurohipófise, que é a segunda porção. E depois vai vir o corpo mamilar. Então, tudo isso aqui é o hipotálamo. Conectado a ele, nós vemos aqui, ventralmente a ele, a hipófise. A hipófise, pessoal, fica dorsal à porção basilar, ao corpo do base esfenoide, tá? Então, aqui, ó, aqui é o osso pré-esfenoide, aqui é o osso base esfenoide. Vocês lembram desses ossos da Nato 1? Que eles tinham corpo e asa? Aqui é o corpo. Só que lá na Nato 1, a gente viu eles por aqui, que a gente viu na vista ventral. Então, a gente viu eles aqui, ó, tá? Dentro da cavidade craniana, o base esfenoide apresenta essa depressão aqui, ó, tá? Que é chamada de fossa hipofisária ou então também cela túrcica. Cela túrcica, escreve com C, tá? Túrcica com C. Muito bem. Essa depressão, então, no osso base esfenoide é onde a hipófise fica localizada. Se a gente lembrar também da Nato 1, sistema nervoso, o revestimento
do encéfalo, vocês vão lembrar que a dura mater tem duas lâminas, né? Uma lâmina externa e uma lâmina interna, e que ela forma pregas e seios. Então, aqui tem uma prega de dura mater, aqui, ó, chamado de diafragma da célula túrcica. E esse espaço aqui que envolve a hipófise é chamado de seio cavernoso, tá? Fica uma grande quantidade de vasos sanguíneos aqui envolvendo a hipófise, tá? Deixa eu ver se tem. Aqui, ó. Vamos olhar essa imagem aqui. Então, novamente, aqui o animal virou para cá, tá? O nariz tá para cá agora. Então, ó, aqui é rostral, aqui é caudal. Quiasma óptico, o tubo ercinéreo com o infundíbulo da hipófise e aqui o corpo mamilar. Então, isso é o hipotálamo. E conectado a ele, na porção mais ventral, a hipófise. Observem que tem um seio aqui envolvendo a hipófise, tá vendo? Esse é o seio cavernoso. Muito bem. A hipófise, dá para ver aqui, ó, a diferença na coloração das duas regiões, tá vendo? A hipófise é dividida em duas porções, adenohipófise e neurohipófise, que nós vamos falar disso agora. Muito bem. Então, aqui nessa imagem está colorido em verde, é a adenohipófise. E amarelo é a neurohipófise. Em cinza é uma porção intermediária, tá? É nessa porção intermediária que acontece a produção daquele MSH, que é aquele hormônio, aqui ó, esse aqui, tá? O restante fica produzido na adenohipófise. Esse daqui que é produzido na porção intermediária. Muito bem, então volta lá. Bom, então observem que a neurohipófise é a porção mais caudal, tá? E a adenohipófise fica mais ventral, ela fica mais para baixo, tá vendo? Ó? Então, aqui a adenohipófise mais ventral, ou como queiram, pode falar distal também, porque eu posso considerar a raiz da glândula aqui em cima. E em amarelinho, que fica na porção mais caudal, é a neurohipófise. Esse branquinho aqui no meio, ó, pessoal, é uma reentrância do terceiro ventrículo que fica aqui. Então, isso que é o recesso do infundíbulo da neurohipófise. Recesso é uma abertura. Infundíbulo é tudo isso aqui, é o pezinho da hipófise, tá? E recesso do infundíbulo é a projeção do terceiro ventrículo, que fica um pouquinho para dentro da hipófise. Deixa eu ver nessa imagem aqui. Olha só. Tá vendo? Aqui é o terceiro ventrículo, ó, esse espaço aqui. Tá vendo que ele projeta aqui para dentro? Desculpe. Tá vendo que ele projeta para dentro do infundíbulo, ó? Então, esse espacinho aqui é o recesso do infundíbulo da neurohipófise. Aqui é o infundíbulo. No desenho, é isso que tá mostrando, ó. Isso aqui tudo é o infundíbulo e esse espaço aqui no meio é o recesso do infundíbulo, tá? Muito bem. Lembrando, então, o que vai acontecer aqui na hipófise, tanto na parte da adenohipófise quanto da neurohipófise. Ó, na neurohipófise ficam armazenados os hormônios ocitocina e ADH que o hipotálamo produziu. Então, o hipotálamo, por meio do núcleo supraóptico, produziu a ocitocina, por meio do núcleo paraventricular, produziu o ADH. Esses neurônios vão descer até a neurohipófise e o hormônio desce aqui pelo axônio deles. E ficam armazenados bonitinhos aqui na neurohipófise até que seja necessária a sua liberação. Pessoal, veja bem, a neurohipófise não produz nenhum hormônio. Ela apenas armazena 2 hormônios produzidos pelo hipotálamo, ok? Agora vamos falar da adenohipófise, que é a glândula responsável pela produção de todos esses hormônios aqui, ó. ACTH, TSH, FSH e LH, GH e prolactina, tá? Lembrando que o MSH é produzido naquela área intermédia. Então, esses hormônios da adenohipófise, ó, são produzidos por ela. Essa é a adenohipófise, essa é a neurohipófise. Tá? Aqui é aquela porção intermediária. Aqui é o infundíbulo, que nesse marrom mais escuro, é um infundíbulo da neurohipófise. Muito bem. Então, olha só, a adenohipófise produz todos aqueles hormônios que eu mostrei na tabela. ACTH,
FSH, ILH, GH, prolactina. Mas vocês lembram que lá na tabela estava mostrando que para esses hormônios serem liberados ou até mesmo inibidos, eles precisam dos hormônios que vêm do hipotálamo, certo? Como que os hormônios do hipotálamo chegam até a adipófise? Não é igual aqui na neurohipófise por meio dos neurônios, não. Então, os hormônios liberadores e inibidores que são produzidos aqui no hipotálamo caem na corrente sanguínea. Olha aqui, eles vêm para a corrente sanguínea. Só que é uma corrente sanguínea que é um tipo de circulação que a gente estudou já também, que é uma circulação portal. O que significa isso? Tem uma veia porta que vai conectar duas redes venosas. Vejam, aqui tem uma rede venosa, aqui tem outra. Com a finalidade de levar essa substância que foi produzida aqui pelo hipotálamo, no caso são os hormônios, até a adipófise. Porque, gente, pensa comigo, como que seria a circulação sistêmica normal? O sangue recolhido do hipotálamo iria para onde? Ia voltar para o coração, chegar no átrio direito, passar para o ventrículo direito, chegar no pulmão, pegar oxigênio, voltar para o átrio esquerdo, passar para o ventrículo esquerdo, começar aí a circulação sistêmica e aí sim chegar aqui na glândula. É uma volta muito grande, desnecessária, já que esses órgãos estão um do lado do outro. Então tem um, vamos dizer, corta-caminho. É uma veia porta que pega os hormônios produzidos no hipotálamo e já joga direto para a adipófise, ok? Então, por exemplo, todos aqueles hormônios que tinham RH ou IH no nome, tá? Por exemplo, TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. Ele foi produzido no hipotálamo. Ele chega na adipófise e fala para a por meio da veia porta, aqui bonitinha ela aqui, ó, e fala para a adipófise, libera o TSH. Quem que é o TSH, gente? É a tireotrofina, que é o hormônio que, uma vez que foi liberado pela adipófise, vai até a tireoide, que é outra glândula, e vai controlar a atividade da tireoide. Ok? Então, veja bem, gente, é um esquema muito intrincado, né? Ele é todo conectado e ele é todo dependente de feedbacks. Vocês vão estudar isso na disciplina de fisiologia, tá? Muito bem. Então, vamos ver quais são as ações dos hormônios da adipófise. Vejam, ó. Então, tá lá, o hipotálamo libera os seus hormônios que vão atuar sobre a adipófise, que a gente já falou, e agora a adipófise produz esses hormônios aqui, ó. Prolactina, que a gente já falou que estimula a produção do leite. Os hormônios gonadotróficos. Quem são os hormônios gonadotróficos? Pensa aí, me diz. Quem são os hormônios que atuam sobre os testículos e os ovários? FSH e LH, tá? O FSH estimula a produção de estrógeno pelo ovário e de espermatozoide pelo testículo. E o LH estimula a produção de testosterona pelo testículo e a produção de progesterona pelo ovário. Muito bem. Outro hormônio da adipófise é o TSH, que é a tireotrofina. Olha o nome dela. Ela atua estimulando a glândula tireoide. A glândula tireoide produz T3, T4 e calcitonina, tá? Então, o TSH vai estimular a produção de T3 e T4. Depois a gente vai falar disso na hora que entrar na tireoide. A adipófise também produz o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico. O que significa esse nome? Que ele tem ação trófica. Trófico, gente, significa que vai estimular aquela glândula, tá? Então, esse hormônio ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, estimula o córtex da adrenal. Depois a gente vai ver que a adrenal tem córtex e medula. Então, o ACTH estimula só o córtex. E, por fim, o GH, que é o hormônio somatotrófico, ou também chamado de somatotrofina. A somatotrofina, ou GH, é o hormônio do crescimento. Então, ele atua sobre os ossos, estimulando o crescimento, atua sobre a musculatura também, estimulando o crescimento, ok? Então, esses são os hormônios da adipófise.
Lembrando que a neurohipófise não produz nenhum hormônio, ela apenas armazena a ocitocina e o ADH, que são hormônios produzidos pelo hipotálamo. A ocitocina estimula a ejeção do leite, a descida do leite, e também estimula as contrações do útero no momento do parto, enquanto que o ADH atua nos túbulos renais, estimulando a reabsorção de água e com isso diminui o volume de urina, tá? Para elevar a pressão arterial caso ela tenha caído, né? Muito bem. Vamos para a nossa quarta glândula, que são duas, aqui são pares, as adrenais. As glândulas adrenais estão localizadas cranial e medialmente aos rins, tá? Lembrando que a gente trabalha, né, com quadrúpedes, então, assim, eu particularmente acho muito errado o termo suprarrenal, porque supra é acima. Num quadrúpede, elas não estão acima dos rins, elas estão craniais e mediais aos rins. Nos humanos, realmente, elas estão acima dos rins, tá? Então, esse termo suprarrenal, eu acredito que é correto para humanos, mas para quadrúpedes não se aplica, ok? Então, são duas glândulas, né? Uma em cada antímero. Elas têm formatos muito diferentes entre as espécies e entre os antímeros. Então, numa mesma espécie, a glândula adrenal direita é muito diferente da esquerda, tá? Muito bem. O que essas glândulas fazem? Gente, a função delas não está conectada aos rins, não, tá? O nome suprarrenal, como eu disse, é só devido à posição dela nos humanos. Ah, essa imagem aqui é uma vista ventral, tá? Então, eu tô vendo aqui, ó, a veia cava caudal e dorsalmente a ela, a artéria aorta, tá? Então, o animal está em decúbito dorsal. A cabeça dele tá aqui pra cima e a cauda tá pra cá, os ureteres aqui, ó, tá? Ureteres no sentido caudal. Muito bem. Então, ele tá em decúbito dorsal, aqui é direita, aqui é esquerda, tá? A gente ainda vai estudar sistema urinário, e aí a gente vai falar muito isso aqui, que o rim direito é mais cranial do que o rim esquerdo. Muito bem, então vamos ver aqui as adrenais. Olha o formato delas nas diferentes espécies e também comparando os antímeros. Então, nos suínos elas são mais alongadinhas, um pouco, vamos dizer, um pouco mais simétricas, tá? Nas outras espécies aqui, ó, cães, ruminantes, equino, a gente nem consegue definir uma forma para elas, né? Mesmo porque, como eu disse, elas são diferentes, comparando no mesmo animal, um antímero é diferente do outro, a esquerda é diferente do direito, tá? Bom, essa daqui é uma adrenal, são duas, né? São as adrenais de um suíno, são alongadas assim. Essa daqui é a do bovino, tá? E aí, aqui tá mostrando ela num corte longitudinal e aqui ela inteira, certo? Olha só, quando a gente faz um corte, dá para diferenciar duas camadas. O córtex, que é a camada mais externa, e a medula, que é a camada mais interna. Numa peça fresca, gente, o córtex é bem mais claro do que a medula. Tá? O córtex adrenal é bem mais claro do que a medula adrenal. É porque essa peça aqui já está conservada. Aí o formol, como vocês sabem, altera a cor da peça, tá? Mas num animal, assim, vamos supor, que acabou de morrer, né? De vir a óbito. Se a gente faz esse corte, dá pra ver a diferença na coloração. Muito bem. A gente consegue identificar, então, essas camadas visualmente, macroscopicamente, tá? Então, aqui é o córtex e aqui é a medula. A gente chama de córtex adrenal e medula adrenal. No córtex, existem 3 camadas. Existe a zona glomerulosa, zona fasciculada e zona reticulada. Olha elas aqui, vocês devem estudá-las na disciplina de histologia. Bom, a zona glomerulosa é responsável por produzir os mineralocorticoides. O principal deles é a aldosterona. A aldosterona é um hormônio relacionado com o equilíbrio hidroeletrolítico. O que a aldosterona faz?
Quando cai a pressão arterial, a aldosterona vai lá nos rins e estimula a reabsorção de sódio, tá? Pelos túbulos renais. Então, com isso, traz água junto. E aí a gente vai ter menor volume de urina e maior volume circulante para elevar a pressão arterial. A aldosterona e a ADH, ambos trabalham para elevar a pressão arterial, só que o mecanismo de ação é diferente. O ADH, que eu já tinha citado anteriormente, que é um hormônio hipotalâmico, ele age nas aquaporinas, que são canais de água. Então, ele estimula a reabsorção de água pelos túbulos renais, diretamente. Agora, a aldosterona estimula a reabsorção do sódio, tá? E aí, com isso, a água vem junto. Produzido, então, aqui pela zona glomerulosa do córtex adrenal. A zona fasciculada é responsável pela produção dos glicocorticoides. Os glicocorticoides, pessoal, estão relacionados com a regulação do metabolismo de carboidratos, principalmente, mas também de proteínas e lipídios. O principal representante é o cortisol, tá? Nos mamíferos é o cortisol. E a zona reticulada é a responsável pela produção de hormônios androgênicos, por exemplo, a testosterona, tá? Então, por isso que, por exemplo, as mulheres também produzem testosterona, mesmo não tendo testículo. Claro que a quantidade é bem menor, né? O principal produtor de testosterona são os testículos, né? Mas a zona reticulada do córtex adrenal também produz, ok? Bom, o ACTH, que é aquele hormônio que a gente acabou de falar lá na adenohipófise, vou voltar aqui rapidinho, tá? Ó. Então, aqui, ó, o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, liberado pela adenohipófise. Ele age somente sobre esse córtex da adrenal, tá? Ele estimula a produção dos hormônios do córtex. Mas a adrenal também possui uma camada mais interna, que é a medula adrenal. A medula adrenal não é influenciada pelo ACTH. E o que ela produz? Ela produz as catecolaminas. As catecolaminas que ela produz, noradrenalina e também adrenalina, tá? Então, ela produz adrenalina e noradrenalina que atuam como catecolaminas, que vocês já viram, né, como neurotransmissores e como catecolaminas, vocês já viram na fisiologia, ok? Muito bem. Vamos para a nossa quinta glândula, que é a glândula tireoide. A glândula tireoide é uma glândula ímpar, tá? Só que ela apresenta, na maioria das espécies, 2 lobos. Só no suíno que ela é inteira, assim, que ela não é dividida em lobos, tá? Bom, onde que a tireoide fica localizada? Veja, gente, isso é uma vista ventral do pescoço de um cão, tá? Eu tô vendo aqui a laringe, olha a cartilagem tireoide aqui, tá? Embaixo desse músculo fica a cartilagem cricoide, que a gente já estudou lá na aula de sistema respiratório, e aqui fica a traqueia. Então, olha, a glândula tireoide fica localizada ventral e lateral à traqueia. Esse daqui é um dos lobos da tireoide, esse aqui é o outro. Elas ficam unidas, os 2 lobos ficam unidos aqui ventralmente por um istmo. É uma faixa de tecido bem estreita que nessa foto não pegou, mas vai ter outras fotos aqui para vocês verem, tá? O que a glândula tireoide faz? A glândula tireoide produz os hormônios T3, que é a triiodotironina, T4, que é a tiroxina, e a calcitonina, tá? Os hormônios T3 e T4 estão relacionados com a regulação da taxa metabólica. Eles também estão relacionados com o metabolismo de carboidratos, lipídios, proteínas, ok? Muito bem. Outra coisa, eles também estão relacionados com a manutenção da temperatura corporal. Então, eles são relacionados aí com a homeostase. Por exemplo, quando uma pessoa ou um animal apresenta hipertireoidismo, tá? A glândula tireoide está produzindo muito hormônio. Essa pessoa, esse animal, vai ser um animal agitado, nervoso,
muitas vezes até agressivo. Normalmente bem magro, porque a taxa metabólica dele está muito acelerada, certo? Ele é magro, não porque ele não come, ele come até bastante, porém, como a taxa metabólica dele é muito acelerada, ele queima muita energia, tá? Então, é um animal normalmente magro e até mesmo um pouco agressivo, agitado. Quando é o contrário, quando existe um hipotireoidismo, a glândula tireoide está trabalhando menos, então tem uma menor quantidade de T3 e T4 circulante. Isso faz com que a taxa metabólica caia. Então, o que vai acontecer de sinal clínico, né? O animal vai normalmente engordar, então é um animal que tem um sobrepeso, mesmo que às vezes ele não coma muito, mas como a taxa metabólica dele está lenta, ele tem dificuldade de queimar aquela energia. É um animal mais letárgico, ele é sonolento, ele dorme muito o dia inteiro, ele não gosta muito de brincar, ele é mais quietinho, tá? Então, esses são sinais de hipotireoidismo. Ô, gente, é claro que não é todo animal que é assim que vai ter hipotireoidismo, tá? Estou dizendo aqueles que têm. Muito bem. Para diagnosticar exame, mensurar esses hormônios no sangue, tá? Muito bem. Vamos ver aqui. Olha, essa é a glândula tireoide de uma ovelha, tá? Ó, esse daqui é um lobo, o lobo esquerdo, né? Aqui é o istmo, que eu falei que conecta com o lobo do outro antímero, né? No caso do direito. Então, aqui é a traqueia, aqui é o aparelhoide, a laringe está aqui a laringe não está dissecada, né? Eu tô vendo um monte de músculo em cima dela. O esôfago tá aqui em cima, ó, tá? Então, a glândula tireoide fica localizada lateralmente e ventralmente à traqueia, bem próximo da laringe, próximo da cartilagem tireoide da laringe, como a gente havia falado na aula de laringe. Olha, aqui temos o formato da tireoide das diferentes espécies. No cão, ela é alongada. No gato, ela tem um formato fusiforme, as extremidades são mais fininhas. Eu não achei nenhuma imagem de gato. No pequeno ruminante, ela também é fusiforme, tá? Acho que de pequeno ruminante tem mais pra frente. No equino, os lobos são de arredondados a ovoides. No bovino, ela tem um formato de pirâmide. Aqui não tá dando muito para entender, mas ela é meio piramidal, tá? Ela tem uma ponta. E no suíno, é a única espécie que não apresenta lobos, tá? É uma glândula compacta. Então, vamos ver nas fotos, ó. Esse daqui é de cão, tá vendo? Os lobos são alongados, o istmo tá aqui. Esse daqui é de equino, os lobos são mais arredondados ou ovais. O istmo, tá muito clara a foto, mas tá aqui. Essa daqui é um lobo, é só um lobo da tireoide do equino, então esse aqui corresponde a um lobo desse, tá? Lobo esquerdo aqui no caso, né? Essa é a tireoide do suíno, como eu disse, ela é mais compacta, ela não apresenta lobos. Essa daqui é a tireoide de um bovino, ela é mais piramidal, ela tem uma ponta ali assim, tá? Aqui é o istmo. E aqui é a tireoide de uma cabra, né? De um caprino. Então, também tem formato fusiforme como dos gatos, que eu falei para vocês, mas eu não achei uma foto de gato, tá? Muito bem. E pra gente finalizar, as paratireoides. As glândulas paratireoides são dois pares, tá? Então, aqui, ó, um para aqui e outro para aqui. Elas ficam localizadas bem próximas ali da tireoide. Inclusive, normalmente um dos pares é interno, tá? É interno à glândula tireoide. Então, tem que dissecar a glândula tireoide para encontrar as paratireoides. Enquanto que o outro par fica bem próximo da superfície da tireoide. O que as paratireoides fazem? Ah, pessoal, não falei da calcitonina na tireoide. Então, vamos falar junto aqui, tá? Vamos falar junto. Volta aqui um minutinho, ó. Eu falei do T3 e T4, que regulam a taxa metabólica, mas pulei a calcitonina, me desculpem. A calcitonina, que é um outro hormônio produzido pela glândula tireoide, age diminuindo a concentração de cálcio no sangue. Então, o que ela faz? Quando tem um excesso de cálcio no sangue, a calcitonina pega esse sangue e
esse cálcio e deposita nos ossos, tá? Então, com isso, ela é um hormônio hipocalcemiante. Ela causa diminuição da concentração de cálcio sanguíneo, ok? Lembra na ato 1, até contei uma historinha para vocês sobre a nutrição dos cães há algumas décadas para trás? Eu vou contar essa historinha de novo. Deixa eu só acabar aqui a paratireoide, porque eu vou precisar dela. Então, vamos lá, ó. Então, como eu estava dizendo, as paratireoides produzem um hormônio chamado de paratormônio. O nome é bem sugestivo, já que elas chamam paratireoides, né? O paratormônio tem efeito oposto ao da calcitonina. Então, o que o paratormônio faz? Ele aumenta a concentração de cálcio no sangue, tá? Então, ele tem vários mecanismos para fazer isso. Ele tira cálcio dos ossos e joga no sangue. Ele também aumenta a absorção intestinal de cálcio e ele também aumenta a reabsorção de cálcio nos rins. Então, ele vai fazer de tudo para elevar o cálcio sanguíneo. A historinha que eu contei para vocês lá na ato 1 foi a seguinte. Na década de 70, por ali, até começo de 80, a gente quase não tinha rações no mercado, tá? Então, os animais domésticos, né, os cães principalmente ali, comiam comida, restos de comida. E o pessoal dava muito, né, igual na roça, angu e carne, sem dar ossos. Na carne, pessoal, tem uma grande concentração de fósforo, mas não tem cálcio. O cálcio está nos ossos. Então, se a pessoa não desse um osso ali para o animal comer, roer, ele ia ficar com uma deficiência de cálcio, tá? Porque lembrem-se, acredito que vocês já devem ter visto isso na fisiologia, que o cálcio e o fósforo sanguíneos precisam estar em equilíbrio. Existe uma relação entre eles. Quando essa relação fica desbalanceada, esses hormônios agem para restabelecer essa proporção. Então, se o animal não ingeria cálcio, ingeria muito fósforo, o que o organismo fazia? Vamos liberar o paratormônio para aumentar essa quantidade de cálcio no sangue. Só que, gente, chegava num ponto que acontecia desmineralização óssea, porque o paratormônio ia lá e tirava muito cálcio dos ossos, principalmente na mandíbula. E aí acontecia o que a gente chama de mandíbula de borracha. Tá? Isso é uma doença chamada de hiperparatireoidismo secundário nutricional. Ele iniciou porque a nutrição do animal estava desbalanceada, estava com pouco cálcio, muito fósforo. Aí o paratormônio foi ativado, tirou cálcio dos ossos e jogou para o sangue. Ok? Até aqui? Bom, aí o que os veterinários na época fizeram? Bom, vamos receitar suplementação de cálcio para os cães. Então, tinham muitos suplementos, eram líquidos, eu lembro até de um rosinha que tinha, suplementos com cálcio. E aí, os proprietários começaram a dar esses suplementos cheios de cálcio. Beleza, ótimo, foi ótimo, resolveu o problema. Pouco tempo depois, o mercado começou a ferver de rações e todo mundo começou a alimentar os animais com ração. Só que a ração já vem balanceada, ela já vem com os níveis adequados de minerais, certo? Só que mesmo assim, as pessoas continuaram suplementando o cálcio. O que aconteceu dessa vez? O contrário, né? Os animais estavam ingerindo um excesso de cálcio, então qual que era o hormônio que começou a agir? A calcitonina, produzida pela tireoide. Aí a calcitonina vai lá, pega o cálcio e joga para o osso. Então começaram a aparecer os problemas ósseos e articulares, excesso de cálcio nos ossos. E o animal começou a apresentar, por exemplo, problemas articulares. E tem uma que eu lembro até que aconteceu com o meu cachorro, porque ele comia ração e o veterinário da época, eu era pequena, devia ter uns 10 anos. E o veterinário da época falou para dar o suplemento de cálcio. Então, o meu cachorrinho cresceu com os membros torácicos encurvados. É uma síndrome rádio-curva, tá? O rádio fica curvo. Ele, ao invés de ficar retinho, ele faz uma curva, tá? Então, os membros torácicos do animal ficam tortinhos, ok? Bom, vamos ver aqui as paratireoides, ó. Essa daqui é a paratireoide externa
de um ovino. A interna, como eu disse, só mesmo dissecando a tireoide para ver ela lá por dentro, tá? E aí aqui eu montei uma tabelinha, mas só para mostrar para vocês que então a maioria das espécies tem paratireoides internas, aqui eu coloquei onde elas ficam, e externas, lembrando que as internas estão dentro da tireoide, só dá para ver se dissecar, e as externas estão próximas da superfície, então essas aqui a gente consegue identificar. Menos o suíno, então, ó, o suíno é o único que não tem paratireoides internas, ele só tem paratireoides externas. Lembrando que é um parzinho para cada uma dessas aqui, um par de internas e um par de externas. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, pode postar lá no tópico. Muito obrigada e até a próxima aula.